Eu criei um algoritmo no Grasshopper que mostra pra gente as opções de paginação mais otimizadas desenhando só uma curva fechada no Rhinoceros. Numa área com perímetro muito irregular, pode ficar um pouco difícil de definir qual o ponto de partida para uma paginação de revestimentos, porque afinal de contas ela deve ter o melhor rendimento possível. Hoje eu vou dar continuidade aos últimos vídeos que eu produzi e vou mostrar como a gente pode aplicar revestimentos de formatos retangulares no piso, na parede e também de rodapés. Além disso, eu vou mostrar como a gente pode usar o Grasshopper para otimizar a paginação de revestimentos em uma área que tem um perímetro irregular. Aqui eu já estou com os programas abertos, o Rhinoceros e o Grasshopper, e eu ocultei a bancada, a geladeira, deixei só os revestimentos que eu já tinha aplicado no último vídeo. Eu vou começar desenhando um retângulo, delimitando aqui a área do sulco que vai ter abaixo da bancada. Então aqui a gente tem o nosso retângulo, eu vou fazer uma extrusão, esse sulco vai ter 15 centímetros de altura. E aí agora eu vou aplicar o revestimento aqui nesse piso, então vou desenhar uma polyline. Aqui já está a nossa polyline, então desenhada, eu vou referenciar ela no Grasshopper. Então aqui a gente tem a área do revestimento já com a paginação aplicada e aqui no Grasshopper a gente tem algumas opções para a gente configurar essa paginação. E ele vai ser bem similar, na verdade, ao revestimento que a gente aplicou na parede. A gente tem a opção de escolher por onde essa paginação vai começar. Aqui ela está começando por esse ponto verde e eu posso alterar o início dessa paginação aqui nesse slider. Se eu colocar no 0, ele começa ali pelo soco. Eu vou deixar ela começando por esse ponto aqui. Aqui a gente pode escolher o tamanho desse revestimento, ele está com 60 centímetros aqui, mas ele poderia ser, por exemplo, 50, 55, poderia ser 70, vou deixar em 60. A espessura do rejunte a gente também consegue editar, vou deixar aqui em 1,5 mm, mas também se fosse, por exemplo, 3, essa alteração aqui é feita em tempo real também. E assim como no revestimento de parede, a gente pode carregar outras texturas também para fazer essa alteração aqui em tempo real. Aqui eu só carreguei 2 modelos. E aqui ele traz para a gente também um quantitativo. A área que vai ser revestida e o número de revestimentos necessários. Aqui ele está, vamos considerar 39, arredondando para cima, e a gente teria que colocar aí mais uns 10% de acréscimo. Então aqui a gente tem já o revestimento aplicado no piso. Eu vou aplicar ele também no soco. Eu venho aqui, eu vou dar um explode aqui nesse soco e eu vou pegar só essa superfície aqui. Eu venho aqui na paginação do soco e eu vou referenciar essa superfície aqui no Grasshopper. Eu vou ocultar ela aqui. E pronto, a gente já tem ali aplicado, inclusive o rejunte, ele já está alinhado também com o rejunte do piso. Assim como a gente fez no piso, a gente consegue usar esses vértices dessa superfície para definir onde vai começar a paginação. Aqui eu não vou precisar mudar. E aqui também eu já gerei uma prancha. Já fui trazendo os desenhos para cá, perspectiva isométrica. Uma planta de piso na escala 1:20, algumas informações sobre o revestimento também. E caso a gente faça alguma alteração aqui, isso já é carregado direto na prancha também. E a gente pode complementar com carimbo, linhas de chamada, trazendo informações, simbologias, isso tudo a gente consegue fazer aqui no Grasshopper e gerar o PDF já para plotar. Então aplicamos aqui o piso, o soco e vamos colocar agora um revestimento aqui nessa parede também. E aí é o mesmo procedimento do revestimento de piso. Então aqui a gente já tem aplicado o nosso revestimento na parede, ele é um pouco diferente do revestimento de piso. Ele tem um formato retangular e a gente consegue editar aqui as medidas. Ele está com 60 por 1,20, poderia ser 80 por 1,20, 80 por 1. Eu vou deixar em 60 por 1,20, que é o que eu já tinha pesquisado. A espessura do rejunte, conseguimos editar também, 3 mm, 2 mm, vou deixar em 2. E como eu fiz no piso, eu também já carreguei outro material para fazer um teste de cores, por exemplo. E também o início dessa paginação, ela tem que começar de forma que o rejunte fique alinhado aqui no piso também. Então eu vou alterar aqui até eu conseguir achar o melhor resultado. Começando aqui de baixo, com os rejuntes alinhados. E é isso, revestimento aplicado no piso, revestimento quadrado no soco. E também aqui na parede, desenhando só polyline, só curvas fechadas aqui no Rhinoceros e referenciando no Grasshopper. E aí a gente consegue editar o início da paginação, o tamanho do revestimento, a espessura do rejunte e eu consigo carregar texturas também para fazer teste de cores, testar possibilidades aqui.
Mas agora vamos supor que eu não queira esse revestimento na parede, na verdade ali vai ter um rodapé, essa parede vai ser pintada. O rodapé é só a gente desenhar uma linha e referenciar ela aqui no Grasshopper. E aí a gente já tem aqui o rodapé aplicado. Eu consigo editar aqui a espessura desse rodapé é 1 centímetro, eu vou deixar aqui 5 para vocês conseguirem ver. 1 centímetro é o especificado pelo fabricante. A altura, 12 centímetros, mas poderia ser 20. E o comprimento também, ele é 90 centímetros, mas ele poderia ser 1 metro, poderia ser 70. E também o material, a textura desse revestimento. E aí, se a gente tiver uma área muito irregular, como essa daqui, fica um pouco mais difícil da gente definir por onde começar essa paginação. Eu vou aplicar aqui o revestimento. Eu já deixei a curva desenhada aqui. A gente consegue enxergar que a paginação está se iniciando por esse ponto verde aqui. Então vamos fazer alguns testes aqui para a gente conseguir identificar de qual ponto a gente poderia começar essa paginação para que ela tivesse um bom rendimento. Eu vou fazer alguns testes alterando o ponto de início da paginação. Ela está começando por aqui e aí ela vai percorrer todas essas arestas das curvas que a gente desenhou no início. E isso vai gerar para mim alguns resultados diferentes. O que eu quero testar aqui é a máxima otimização, o máximo aproveitamento desse revestimento. Então eu quero que a área dos revestimentos seja o maior número possível e o número de linhas de rejunte seja o menor possível. Tem um componente que automatiza esse processo, mas como esse é um problema muito simples para a gente resolver, eu acho que seja melhor deixar isso um pouco mais para frente, mostrar isso em uma outra aplicação um pouco mais complexa. Então vamos lá, eu vou alterar esses pontos de início de paginação, ele está começando do zero, está começando daqui. A paginação está mudando ali o início dela e automaticamente esses valores aqui da área de revestimento e número de linhas de rejunte também vai alterando. Esse valor aqui de linhas de rejunte ele vai oscilando entre 30 e 32. Então eu vou pegar todos esses valores que me deram 30 e vou comparar eles esteticamente também para ver o que ficou melhor aqui. Ok, então eu gerei aqui 6 opções de paginação que me deram 30 linhas de rejunte. São essas 6 aqui. Entre essas opções que foram geradas aqui, eu acho que esteticamente falando, essa daqui é a que tem os recortes mais discretos, comparado com as outras. A paginação está iniciando daqui. E esse algoritmo ele funciona com qualquer perímetro que a gente desenhar. Eu vou alterar aqui essa linha que a gente desenhou no início. E aí é só eu referenciar de novo essa curva aqui no Grasshopper. E aí é só a gente escolher de novo o início da paginação e fazer aquela análise conforme os parâmetros que a gente escolher. A gente pode maximizar o número de linhas de rejunte também, minimizar a área de revestimento, e aí vai de acordo com a necessidade do projeto. Então é isso, com esse algoritmo a gente consegue otimizar a paginação de revestimento, tanto de parede quanto de piso, consegue fazer a aplicação de revestimento em áreas que têm um perímetro irregular, fazer uma análise para comparar essas paginações e chegar num resultado que seja mais otimizado ou que tenha uma estética mais agradável também. E se você gostou e acha que um fluxo de trabalho parecido com esse ia cair bem para você, para o seu escritório, se ia fazer você ganhar tempo e otimizar os seus projetos, entre em contato comigo, vamos conversar e criar um workflow que faça sentido para você.